programa contém discussões e imagens sobre sexo. Recomenda-se discrição. O Kama Sutra, haréns e as poses do sexo tântrico. Algumas dessas posições tinham nomes como a tartaruga. O que tudo isso tem em comum? Isso são as lendas de uma era de ouro da sexualidade oriental. A sexualidade oriental é uma experiência muito cósmica, é muito espiritual. O Oriente Antigo era uma terra de paixão, deuses do sexo. Esses deuses faziam amor e eram bem abertos quanto a isso. E há as geishas. Elas são muito bonitas, muito voluptuosas, enfeitadas, criativas. Elas dançavam. Esta é a história do sexo, estilo oriental. Talvez não seja por acaso que existem 3,1 bilhões de chineses. A história do sexo, o mundo oriental. Iluminação espiritual através do sexo? Bem, há mais de 2000 anos surgiram filósofos na China, Japão e Índia que juntaram espiritualidade e sexualidade. Através dessas crenças, homens e mulheres do mundo oriental descobriram que sexo não era só prazer. Também significava a transcendência da mortalidade humana. Eles nos deram uma nova dimensão para a sexualidade. Havia toda uma dimensão sagrada, a dimensão cósmica. Sexo não é apenas físico, também é psicológico, cósmico, energia espiritual. Uma jornada às terras exóticas do Oriente nos revela geishas, livro de travesseiro chinês e as acrobacias do Kama Sutra. No mundo ocidental, os pais da primeira igreja cristã se viram em luta com a percepção conflitante entre sexualidade e espiritualidade. É um tipo de pena com um sentimento de culpa, pois é apenas para a procriação. Assim, há um monte de conflitos sociais em torno do sexo. Com o tempo, o Ocidente ficou obcecado com sexo e pecado. A cultura sexual ocidental é caracterizada por uma crença poderosa na monogamia, em exclusividade na ideia de que sexo por prazer e sexo fora do casamento é pecado. No Oriente, a história é bem diferente. A característica marcante do sexo oriental, comparado ao do Ocidente, é a ausência da ideia do pecado. Nunca existiu uma ideia de sexo como sendo um ato pecaminoso. Nunca houve uma ideia de que Deus o proibisse. Sexo e espiritualidade andavam de mãos dadas. Países como a China, Japão e Índia criaram um casamento harmonioso entre os dois. A era de ouro da sexualidade oriental começou na China. Desde cedo, os chineses observavam o equilíbrio na natureza e aplicaram isso em todas as áreas de suas vidas, como dietas, exercícios ou sexo. Quando se trata de certas práticas sexuais, equilíbrio é uma consideração bem real. Acredita-se que a primeira dinastia chinesa foi a família Xia, que viveu ao longo do Rio Amarelo por volta de 1750 a.C. Nesses tempos primitivos, a expressão chinesa para intercurso era nuvens e chuva. Esta metáfora, que mais parece uma previsão do tempo, descreve os céus fazendo amor com a terra e representa a perfeita ordem. Nuvens e chuva é uma imagem muito poética. A ideia de harmonia do céu e da terra unidos é central a toda a ideia oriental de sexualidade. Você fazendo parte de algo grande. A ideia era atingir essa harmonia cósmica. A filosofia chinesa antiga sobre o sexo foi muito influenciada por 3 escolas de pensamento: confucionismo, taoísmo e budismo. O taoísmo e o confucionismo eram assemelhados em suas atitudes com relação ao sexo. O objetivo final do confucionismo era a continuidade da família. O taoísmo preocupava-se mais com a prolongação da vida. E o budismo aspirava a transcender a vida, a morte e a sexualidade a fim de alcançar a iluminação. O sexo desempenhava um grande papel em cada uma dessas escolas de pensamento. O âmago do taoísmo e confucionismo era o conceito de yin e yang,
as forças opostas, que formam o universo, a natureza e o corpo humano. Os médicos chineses antigos acreditavam que o Yin e o Yang existiam tanto nos homens quanto nas mulheres, sob a forma de essências. Os homens geralmente não têm a preocupação sobre a abundância do Yang porque são homens. Eles já têm bastante Yang. O que deve preocupá-los é não terem bastante Yin, então precisam tentar equilibrar o estoque geral em suas vidas, e o sexo pode ser útil porque as mulheres têm abundância de Yin. Bom, a ideia é tentar tomar de alguém seu estoque de vida e, simultaneamente, não ceder nada da sua essência. Qualquer homem que fosse capaz de reter seu sêmen retém sua essência, não apenas melhorando suas chances de prolongar sua vida, mas adquirindo poderes que tornariam invejosos a maioria dos super-heróis. O sêmen era visto como fonte de poder. E existia a ideia de que se você retivesse bastante de seu sêmen, você adquiria superpoderes em todo tipo de coisas. Habilidade de voar e de ver através de paredes e todo tipo de coisas loucas eram atribuídas àqueles que conseguiam reter seu sêmen com muito sucesso. Assim, quanto mais alguém preservasse o próprio sêmen, mais saudável se tornava e, eventualmente, se atingiria a imortalidade. Para ajudar na busca da imortalidade, muitos homens voltaram-se aos manuais de sexo taoísta do 3º século a.C. Como resultado disso, esses ousados livros de autoajuda acabaram se tornando grandes best-sellers. Eles proveram os homens de um roteiro para fazer amor e, mais importante, um guia para preservar o super importante Yang masculino. Eles estabeleceram a base física de que se você quer melhorar a sua saúde e prolongar a sua vida, o caminho é extrair essência vital de outras pessoas. E pode crer que foram escritas por homens, porque as outras pessoas que eles têm em mente são as mulheres. Um dos textos taoístas recomenda que se você puder fazer sexo com 40 mulheres, absorvendo o yin delas, sem liberar o seu yang ou o esperma, isso seria um tremendo impulso no caminho da obtenção da imortalidade. Não se esperava que mulheres alcançassem a imortalidade no taoísmo. Isso era algo que não atingiriam. Falamos aqui de uma cultura muito patriarcal, dominada por homens. Os homens que desejassem praticar isso deveriam preferir garotas relativamente jovens, porque essas teriam um estoque de energia sexual mais poderoso. O homem taoísta geralmente tomava garotas adolescentes como parceiras sexuais, porque elas ainda não teriam sido contaminadas pelo parto. A essência Yin dessas garotas era considerada especialmente poderosa. Entretanto, parceiras mais jovens deviam ser instruídas no caminho do amor e prazer. Feitos de sexo acrobáticos com nomes como Pirueta do Cavalo Selvagem e Enrolando o Dragão não eram ensinados em escolas. Para esse conhecimento carnal, os amantes recorriam aos livros de travesseiro, tais como Os Segredos do Quarto de Dormir de Jade. Quando a flor vermelha mostra sua beleza e exala seu inebriante perfume, enquanto ela estiver com você durante a noite e você faz e retira prazeres com ela, apontando as figuras e seguindo sua sequência, enquanto ela cora e olha envergonhada e timidamente protesta. Eles eram frequentemente ilustrados graficamente, mostrando as várias posições que deviam ser realizadas. Algumas dessas posições tinham nomes como a tartaruga, mas em alguns casos apenas os nomes sobreviveram. E então temos apenas como imaginar. Como seria a tal tartaruga? Você sabe como seria? Esses manuais de sexo, também conhecidos como livros de travesseiro, ofereciam a jovens amantes uma leva de expressões coloridas para suas respectivas genitálias. Em vários capítulos, o caule de Jade foi abraçado pela fenda escarlate. Ou o pilar do dragão celestial pode ter a chance de encontrar com a lótus dourada. E quantos modos havia para que essas partes privadas poeticamente denominadas se juntassem? De acordo com o mestre Tung Xuan, havia 33 posições sexuais diferentes.
No segundo século a.C., o confucionismo tornou-se uma ortodoxia de Estado. Ao contrário do Tao, que visava a longevidade do homem, o confucionismo dava maior importância sobre a família e a procriação. Essa escola de pensamento mudaria não só a estrutura social da China, como suas definições de imortalidade e prazer sexual. Confúcio, o legendário filósofo chinês, viveu e ensinou durante o século V a.C. 3 séculos depois, seus ensinamentos conhecidos como o caminho da humanidade se juntaram ao taoísmo como uma filosofia popular entre os chineses. Mas as filosofias do taoísmo e confucionismo diferiam quando se tratava do conceito de família. O confucionismo era muito interessado na família e sociedade. Assim, o que fosse necessário para criar uma família forte era aceitável. E se isso significava muito sexo, que assim fosse. E significava, porque é assim que se obtém uma grande família. Com a ascensão do confucionismo, o conceito de mulher chinesa ideal mudou. Ao contrário dos taoístas, os confucionistas preferiam mulheres mais maduras e que fossem mães. Dar à luz não era visto como algo contaminante, mas antes uma vantagem. Essa mudança se refletiu nos manuais de sexo chineses da época, que não eram mais escritos somente para o prazer dos homens. Como seduzir a mulher para fazer sexo era um grande tema nos manuais de sexo do confucionismo. Você deveria ser bom sedutor. E havia lições bem claras sobre isso, como, por exemplo, realizar preliminares, tornando prazeroso para a mulher para que esta quisesse ir adiante. E se ela fosse adiante, teria mais filhos. Se a mulher gostasse muito de sexo, então ela teria mais sexo e, consequentemente, assim, ela teria mais filhos. A China era uma sociedade agrária com altas taxas de mortalidade infantil. Famílias grandes eram necessárias para realizar colheitas e cuidar das fazendas. Um dos modos de assegurar uma família grande era a prática da poligamia. Apesar de raro, um chinês rico poderia ter diversas esposas. A primeira esposa era a esposa legal, enquanto as subsequentes eram consideradas concubinas. Com tantas mulheres sob um teto, o patriarca chinês tinha de se assegurar que a previsão do tempo não escalasse de nuvens de chuva para tempestades. Um rei na China antiga chegou a ter mais de 121 esposas, consortes e concubinas. E durante um ano, ele deveria servir-se de cada uma delas. O imperador tinha muitas concubinas. Era a ordem natural das coisas, assim ele tinha centenas. E tinha também um secretário especial que mantinha a lista de com quem ele passaria cada noite. Para os homens da elite às voltas com essa difícil tarefa, os médicos chineses desenvolveram potentes afrodisíacos. Havia um desconcertante arranjo de ingredientes, besouro de bolha, conhecido no Ocidente como mosca espanhola, gengibre, garras de galo, unhas de mocinhas e tudo era triturado junto. Após algum tempo, não havia tigela de canja de galinha que pudesse sustentar as obrigações maritais de um patriarca chinês. Em um esforço para conseguir algum descanso e relaxamento, ele visitava algum bordel nas proximidades. Essas casas de baixa reputação eram, na verdade, um refúgio do mundo de caules de jade e lótus dourada. O bordel não era um lugar onde se ia apenas para fazer sexo, era um lugar onde se ia para se socializar, era algo parecido com um clube ou algum ginásio de hoje em dia, onde se vai relaxar. Mas você também bebia drinks, chá ou vinho, socializava-se com seus amigos, talvez até começasse algum negócio. Enquanto bordéis de alto nível eram um fórum para a socialização, os outros de nível mais baixo eram estritamente para sexo, geralmente mantidos por prostitutas velhas ou pobres demais para trabalhar em outro lugar. Alguns desses bordéis na cidade de Chang'an tinham lâmpadas de bambu recobertas com seda vermelha.
cada cidade tinha seu distrito da luz vermelha. E, na verdade, o termo distrito da luz vermelha vem provavelmente da lanterna vermelha que era acesa por dentro com uma vela para designar um bordel. Enquanto o homem chinês visitava bordéis, suas esposas e concubinas deveriam permanecer em casa. Embora não fosse raro uma mulher ter um amante, o adultério era visto como uma ruptura com toda a importante família e, sendo assim, era um crime punível com a morte. As mulheres chinesas não sofriam apenas devido a pecados como o adultério, mas também pela busca da beleza. Por muitos e muitos séculos, o pé encolhido foi um tremendo tipo de afrodisíaco para os homens chineses, e conseguir ver e beijar o pé encolhido de uma mulher era muito excitante. Acredita-se que essa prática começou com a dançarina de um palácio chamada Yao Niang, por volta do ano 1000 depois de Cristo. Ela amarrava seus pequenos pés com tiras de seda de cores vibrantes quando se apresentava para a corte real. Pés pequenos ocultos por tiras de seda logo se tornaram um atrativo sexual. Esse é um fetiche que não pode ser facilmente racionalizado. Às vezes o marido jamais via os pés da esposa e, por essa razão, como era inacessível, ele era fetichizado. E assim eles começaram a amarrar os pés das mulheres, o que era incrivelmente doloroso, uma experiência agonizante. E elas mal conseguiam caminhar, e isto era apenas outro meio de controlar as mulheres. Mesmo com a popularidade dos pés encolhidos se espalhando durante a Idade Média, a China se tornava mais conservadora, uma tendência que continuou até a Era Moderna. Mas os segredos do quarto de dormir não seriam perdidos, pois o legado da literatura erótica e práticas exóticas de fazer amor, criados pelos chineses, seriam passados a um país mais jovem a leste, o Japão. Fundado pelo imperador Jimmu em 66 a.C., o Japão tinha um mito próprio de criação bem sensual. De acordo com a lenda, o Japão veio a surgir através de um deus macho e uma deusa fêmea, Izanami e Izanagi, que agitaram o oceano com uma lança de joias para formar as ilhas. Assim que os deuses criaram o Japão, eles conversaram entre si sobre seus corpos. Você não tem essa ideia de um deus criador macho vindo e fazendo puff. Há uma troca entre os aspectos macho e fêmea das divindades que se juntam e dão origem ao Japão a partir do Oceano Pacífico. Embora o confucionismo e o budismo tivessem um impacto no Japão antigo, os japoneses tinham sua própria e única crença relativa ao sexo. Os japoneses acreditavam que a família era o esteio da vida diária. Enquanto os homens cuidassem de suas famílias e gerassem filhos, eram livres para se entreterem com prostitutas e concubinas. Era uma coisa considerada até que esperada que homens tivessem namoricos fora do casamento. E a esposa meio que aturava isso. E elas provavelmente teriam seus namoricos, mas isso não era uma coisa tratada abertamente. Não era visto como uma coisa natural que um homem tivesse sexo apenas com sua esposa. Ao contrário de suas contrapartes chinesas, as mulheres japonesas do século VII frequentemente tinham múltiplos amantes e maridos. Além das esposas, outra mulher de grande importância na sociedade japonesa era a prostituta. Ela desempenhava um papel vital no alívio do estresse para os homens japoneses. Havia essa ideia de que ser uma prostituta não a tornava necessariamente uma pessoa imoral. A prostituta dá a sua sexualidade para aliviar um tipo de sofrimento. Ela prestava um serviço, fazia o que era necessário para manter a sociedade em funcionamento.
A prostituição foi licenciada e regulamentada pelas autoridades no início do século XIII. Mas sua era mais reconhecida raiou no período Tokugawa, por volta de 1600. O bordel estava ligado a todo um modo de vida, envolvendo música, dança, cerimônia do chá e costumes. Não era apenas sexo, era um local todo voltado ao entretenimento, não era apenas um bordel. Durante esse período, uma adorável e talentosa mulher surgiu, a geisha. Considera-se que a geisha surgiu com Shirabiyoshi, que era filha de aristocratas arruinados. Ao contrário das crenças modernas, as geishas não eram apenas prostitutas. A palavra geisha significa apenas pessoa da arte, não implica nada de prostituição. Elas tinham de ser bem versadas em todo o tipo de artes, em representação, em canto e poesia. Elas eram muito inteligentes, elas liam muito, eram mulheres muito cultas. Elas são muito belas e voluptuosas, adornadas, são artísticas, elas dançam. Elas são muito avançadas, são intelectuais. Assim os homens aprendem com as cortesãs. E são musicistas talentosas, é claro, como meio de seduzir e atrair as pessoas. As cortesãs se tornam famosas e as pessoas viajam de cidades muito distantes só para vê-las. Mas as geishas e prostitutas não eram os únicos objetos de desejo para os homens japoneses. Quando mulheres não eram bastante, eles iam para o teatro. Kabuki, onde papéis femininos eram representados por homens, era o céu para jovens garotos de programa, que frequentemente tinham casos com shoguns e samurais de alto nível. Esses encontros com jovens rapazes não afetavam seu status na sociedade japonesa. Nunca houve a conotação de algo antinatural, algo degradante ou pecaminoso com o desejo homossexual. Alguns dos mais famosos guerreiros samurais, que eram celebrados como homens valentes com suas espadas e que iam à luta e matavam gente e tudo mais, também podiam ter certa inclinação homossexual. O mundo de bordéis, das casas de geishas e do kabuki foi imortalizado em impressões em blocos de madeira chamadas de ukiyo-e. As impressões mais gráficas sexualmente eram conhecidas como shunga. As pessoas as usavam do mesmo modo que hoje se usa a pornografia em certa extensão, mas isso não era escondido. Eram vendidas em lojas abertamente e eram colocadas na parede das casas. O fato de os ukiyo-e e pinturas afins estarem disponíveis abertamente diz muito sobre a sexualidade da época, que era muito livre e bem aberta. Não eram consideradas más, vis nem sujas. Os japoneses e chineses não lutavam com a sexualidade como se faz tanto no mundo ocidental. Influenciados pela filosofia do taoísmo, confucionismo e budismo, encontraram equilíbrio e ordem em um universo que dava grande espaço para uma vida sexual saudável. Por mais de 2000 anos, sexualidade e religião foram inseparáveis na Índia. Homens e mulheres buscavam unidade com o divino através dos prazeres da carne. A filosofia e a sensualidade rica e vibrante, encontrada nas várias regiões da Índia, podem ser rastreadas até seu mito de criação, que é uma mistura erótica de natureza e sexo. Nós temos um hino, o hino da criação, e nele temos o céu e a terra fazendo sexo. E é descrito em uma linguagem muito bela, bem gráfica.
é como um sexo cósmico. Há todo tipo de fluidos corporais. Tem a água e tem mel. E é descrito lindamente, mel gotejando. Então é um tipo de união cósmica. Então isso é o que existe na imaginação indiana. Apesar das muitas distinções de raça e classe da Índia, espiritualidade e sexualidade permanecem estreitamente entrelaçadas. Para os hindus, o sexo é algo cósmico, algo ritualístico. Algo que não se faz apenas para reprodução, mas é algo para o divino. Bem parecido com os gregos, os indianos tomaram muitas sugestões deles sexuais e muito mais de seus deuses e deusas. Os deuses indianos participavam de atividades humanas, especialmente atividades sexuais, e eles são descritos como gerando a força da criatividade através de seus próprios desejos sexuais entre si. O deus Krishna incorpora o amor passional e desfruta grande reputação como homem das senhoras. O Krishna é o deus do amor. Então ele fica por perto. E é assim que você consegue o desfrute estético. Os deuses pregam peças. E então o que o Krishna faz? As garotas foram nadar. Ele pega as roupas delas e as pendura numa árvore. E ele não devolve essas roupas às garotas enquanto elas não o abraçarem e beijarem. E ele possa as ver nuas. Enquanto os devotos hindus de Krishna transcendem a vida terrena através do amor passional por seu Deus, outras proeminentes religiões na Índia, tais como o budismo, descobrem seus caminhos únicos para a iluminação. Yoni é o útero. Ele é o corpo feminino, é o fogo, é a fonte da iluminação. Existe uma escola do budismo que tem a ideia de que o Buda reside na Yoni, que vê o sexo como um caminho para a iluminação. Nem todos os seguidores do deus querubínico passam pela Yoni em sua busca da beatitude eterna. Diversas escolas de monges e freiras budistas escolhem a vida de celibato em um monastério. Os monges budistas originais acreditavam que, a fim de meditar adequadamente, era preciso suprimir as tentações da carne, porque isso impede o caminho da vida meditativa. Uma existência desprovida das delícias terrenas não faz apelo a todos. No século III, uma alternativa prazerosa surgiu na sociedade hindu, com histórias do mais exótico manual de sexo, o Kama Sutra. Mercadores novos ricos que queriam refinar suas técnicas de fazer amor encontraram no Kama Sutra uma valiosa ajuda. O Kama Sutra apresenta a ideia de que a sexualidade é algo a ser aprendido, a ser feito de modo refinado. Ou seja, quanto mais se sabe e maior sua habilidade, mais apreciável será tanto ao homem quanto para a mulher. Como a sociedade hindu, que acredita na categorização e classificação de tudo, desde classes sociais até comida, o Kama Sutra promoveu um inventário extensivo de tudo que se referia ao sexo. Dentre as diversas listas do tomo erótico, constam diversos tipos de mordidas de amor e arranhões, 4 tipos de amor, 8 estágios de intercurso oral e 30 posições sexuais, algumas das quais é melhor serem deixadas para contorcionistas. Assim como um manual de proprietário de carro, o Kama Sutra provê soluções para virtualmente cada dificuldade sexual, até mesmo deficiências físicas masculinas. Trata de diferentes técnicas para aumento peniano. Então tem a colocação de pesos no pênis. Parece algo horrível realmente, mas sim, tamanho conta no Kama Sutra. O Kama Sutra se provou útil não apenas no quarto, mas com o mundo escrito também. Poetas com frequência o usam como um tesouro sexual. Pode haver referências ao toque dos sinos da mulher. Os sinos eram usados como um tipo de coisa da moda. Assim, se o sino na cintura estiver tocando, isso significa que a mulher está por cima, e se o sino do tornozelo tocar, significa que a mulher está por baixo. É apenas um jeito de falar sobre sexo sem que seja de uma maneira muito direta.
O Kama Sutra engloba muito mais que os prazeres da vida sexual. Provê também um roteiro para a corte e o casamento. Com sua publicação no século III, o Kama Sutra encontrou uma vasta audiência na Índia. Dentre os leitores mais ávidos do manual de sexo estavam jovens viajantes em ascensão, conhecidos por Nagarakas. Os Nagarakas eram homens de classe alta que se devotavam a prazeres sexuais e a um tipo de sexualidade refinada. Eram um tipo de estetas, pessoas que sabem se perfumar, usar óleos nos cabelos e apreciam caminhar. Nos casos em que era necessário mais que o Kama Sutra para impressionar uma mulher, o Nagaraka recorria à ajuda de seu amigo emplumado, o papagaio. Eles conversavam com a ave e tentavam fazer que ela aprendesse algumas frases. Eles queriam que a ave fosse espirituosa. Eles queriam que a ave dissesse algo representativo de seu esteticismo. Não quer vir conhecer o meu papagaio? Ensinar o papagaio a dizer palavras sujas e criar uma atmosfera mais carregada também era uma celebração de sexualidade e do desejo sexual, mas também do imperativo de ser bom nisso, de aprender técnicas e criar uma experiência mais intensa. As mulheres mais sedutoras para os indianos não eram diferentes das bonecas Barbie em aparência. As deusas também eram descritas desse modo. Também era o tipo de mulher ideal, com a cintura extremamente fina, com grandes coxas e seios do tamanho de melões. Forçando com o seu peso as mulheres caminharem com os ombros ligeiramente para frente. Mas no final, os atributos físicos da mulher tinham pouco efeito quando se tratava de casamento. Nas classes mais altas, os casamentos eram arranjados pelas famílias frequentemente sem que a noiva e o noivo jamais tivessem se visto. Este era um período traumático para uma noiva indiana, que geralmente tinha menos de 12 anos de idade. Assim que a jovem noiva atingisse a puberdade, ela se mudaria com seu marido e seus familiares. A mudança entre o seu lar natal e a família do noivo era muito severa. A garota vivia com os pais que cuidavam dela e assim que se mudava com a família do noivo, acabou. Ela quebrava todos os laços com a família de origem, passava a ser filha dos pais do noivo. Depois de se mudar com o marido, uma jovem noiva frequentemente se recusava a ter relações íntimas na primeira noite com ele. A literatura indiana celebra o romance da espera. E no contexto romântico, há muito mais discussão sobre saudade. Esse é o grande desejo, estar longe de seu amor e com saudades. Uma peça muito famosa do dramaturgo Kalidasa chama-se O Mensageiro da Nuvem, em que o amante, olhando a nuvem, diz: "Por favor, leve meu amor até minha amada." Nem todos os indianos abraçam essa noção tradicional de romance e sexo. Alguns homens e mulheres da elite buscam prazer físico através da quebra de tabus sexuais. Começando no 6º ou 7º século, um filósofo conhecido como Tantra surgiu. Tantra combinou elementos do budismo, hinduísmo e outras religiões, quebrando muitas das leis religiosas e sexuais da sociedade indiana. Era a corrente budista que perseguia a ideia de atingir a iluminação através do prazer sexual. E então, para encontrar o prazer sexual, o sexo tinha de ser intenso, tão intenso que atingia um tipo de dimensão espiritual. O exterior de vários templos por toda a Índia mostra sexo tântrico. Essas imagens de pedra poderiam facilmente serem tomadas por um licencioso ato de contorcionismo. Algumas das imagens são muito lascivas e muito loucas e mostram as pessoas nessas posições sexuais muito elaboradas e, às vezes, posições fisicamente impossíveis, ilustrando pessoas de modo que você pensa, ninguém poderia fazer isso.
Orgias tântricas, em que homens e mulheres supostamente deviam se distanciar dos prazeres do sexo, foram supervisionadas por gurus místicos. Era considerado um caminho muito perigoso, que poucas pessoas seriam capazes de trilhar porque era muito, muito difícil. Os tantristas frequentemente carregavam seus rituais de sexo proibidos para a escuridão de cemitérios da Índia. Essa agitação tarde da noite não acordava os mortos, mas despertava a serpente adormecida dos participantes. Uma forma do Tantra era a Kundalini. Você tem um tipo de energia de serpentina dormente no seu corpo. E como você a desperta? Pode conseguir através da meditação, através do sexo e através de práticas de yoga, diversos modos de energizá-la. Na Índia, ainda hoje em dia, há diversos caminhos não só para a iluminação, mas para o prazer sexual. Mas no Ocidente, esses conceitos de espiritualidade e sexualidade são frequentemente incompatíveis um com o outro. Mas nos últimos 50 anos, começamos a olhar mais detidamente as filosofias orientais, em busca de respostas para perguntas do espírito e da carne. Como as ideias orientais de amor, sexo e romance atravessaram milhares de quilômetros e a imensa divisão cultural que separa o Oriente do Ocidente. A resposta está em terras do Oriente Médio. A terra que nos deu a poesia arábica do amor e contos de haréns. No final do século VIII d.C., Bagdá se torna um próspero centro de comércio. A cidade cosmopolita promove um fórum não só para a troca de bens, mas também partilhar ideias e filosofias. A religião predominante em Bagdá era o Islã, e tinha sido fundada em 622 d.C. pelo profeta Maomé. Este espalhava a palavra de Deus através do Corão, o livro sagrado que provia os muçulmanos de um guia para a vida, amor, adoração e até sexo. Acho que existia uma forte tradição erótica no mundo árabe, e o Corão certamente não proíbe o prazer sexual quer para homens como para as mulheres. Na verdade, ele apoia o divórcio de um ou outro parceiro se não estiverem satisfeitos. No centro da religião muçulmana, como em outras religiões orientais, estava a crença na família. O mundo árabe era patriarcal e a poligamia era a prática reconhecida. De acordo com o Corão, o homem muçulmano tinha permissão para ter o máximo de 4 esposas. Bem parecido com os chineses, os muçulmanos tinham de tratar cada uma de suas esposas com igualdade. Isto incluía o prazer sexual, uma área que não era ignorada nos ensinamentos do Islã. O homem e a mulher merecem o prazer. O Corão é bem claro nisso, e o próprio profeta teve 9 mulheres. Certamente a poligamia sempre foi parte do Islã. Assim, isso pode não ser uma celebração da sexualidade por si, já que é apenas um tipo de prática social arranjada para que o homem possa ter tantos filhos quanto possível. Em outros casos, como performance pobre na cama, o divórcio era muito mais simples para o homem do que para a mulher. Ele simplesmente dizia por 3 vezes, "Eu me divorcio de você", e o casamento estava desfeito. Em alguns casos, um casamento islâmico chegava ao seu fim de maneira bem mais severa. Se um homem ou uma mulher cometessem adultério, a pena era morte por apedrejamento. Isto raramente acontecia, contudo, a fim de provar a infidelidade, o cônjuge acusador devia apresentar 4 testemunhas do ato ilícito. Mas o homem tinha permissão de ter sexo com outras mulheres além de suas esposas, as conhecidas concubinas. A concubina não é uma escrava, ela é casada, mas não tem os direitos da esposa principal. É preciso ser bastante rico para sustentar todas as esposas. Na verdade, é praticado pela aristocracia. Apesar de as concubinas terem um status menor que as esposas, elas eram todas agrupadas em uma parte separada da casa. Esse grupo de mulheres, que também incluía crianças e outras mulheres membros da residência, era conhecido como o harém. Uma instituição que até hoje captura a imaginação do mundo ocidental. Alguns autores identificaram a prática de segregar esposas e concubinas do mundo exterior desde o Jardim do Éden.
A sociedade islâmica tem um tremendo pendor pela modéstia. Assim, as mulheres usam véu. A sua mulher não pode ser objeto do desejo sexual de outro homem. Elas não podem falar com outro homem, não podem nem ser vistas por outro homem, especialmente seus rostos. Existia algo quase como um fascínio cultivado no Ocidente sobre o que era chamado de o segredo do harém. O mito era de que existiria algum segredo, mas não estou bem certo de que houvesse um segredo no harém. As mulheres do harém eram responsáveis por cuidar dos afazeres domésticos. Mas quem cuidava delas? Um homem árabe rico encarregava um eunuco para desempenhar a tarefa de supervisor. Os eunucos eram uma casta social, eram castrados com pouca idade, geralmente antes da puberdade, como um tipo de tática deliberada para ter um exército de homens que poderiam cuidar das mulheres, sem tirar proveito delas. O mundo exterior não era nem de longe tão restritivo ao do harém. Contos de paixão e sexo proliferavam na literatura. Para os vitorianos, o harém representava um mundo exótico de sensualidade, em que podiam se perder, bem diferente do seu próprio mundo, bizarro e reprimido. A maior contribuição do mundo árabe ao romance e amor carnal foi através de sua poesia. Esses poemas e histórias românticas, aos quais eram às vezes associados, geralmente não eram sobre casos de amor felizes, mas infelizes. Um desses poemas, escrito pelo poeta persa Nizami durante a Idade Média, fala sobre o amor impossível de Majnun e Layla. Majnun e Layla é uma história de amor bem parecida com Romeu e Julieta. Eles não têm permissão para se casar. E assim, o amante apenas se senta e chora sobre sua amada. Amor total. Dizem que Maomé tomava tais amores não correspondidos na mais alta estima, acreditando que se o amante rejeitado morresse, ele ou ela se tornavam mártir e iam diretamente ao céu. Embora o local do descanso final de Majnun não seja conhecido, seu amor por Layla supostamente gerou o rock clássico Layla, de Eric Clapton. Ele estava tendo um caso com a esposa do George Harrison, ou a queria, mas não podia porque ela já era casada. Então o anseio dele por ela realmente o identifica com Majnun. Majnun é aquele que está intoxicado ou possuído. É uma história muito triste. Eles são de fato os Romeu e Julieta da Índia. De Confúcio às concubinas. Do Yin e Yang ao Tantra. De Krishna ao Kama Sutra. Foi um passeio apaixonado. A era de ouro da sexualidade no Oriente foi realmente dourada. E cada uma dessas tradições tem suas diferentes nuances. E são muito, muito poderosas. E todas essas tradições enfatizam como melhorar a sexualidade. Faz parte de uma grande força, algo que transcende o tempo e o espaço. Foi a Era de Ouro porque havia um sentido de harmonia e liberdade na sexualidade.